Bom, eu vou fazer um vídeo então no formato de live, mas para ficar salvo no IGTV, que é as especificidades do curso base do emagrecimento e longevidade. Eu vou deixar gravado então no IGTV, mas vou fazer no formato de live. Especificidades do curso base do emagrecimento e longevidade. Vou fazer no formato de live, mas para deixar salvo no formato de IGTV. Estou escrevendo aqui o título: Bases do emagrecimento e longevidade. Tá? Porque eu tenho que deixar um vídeo ali explicando o curso, demonstrando o curso. E eu vou fazer isso no formato de live para que fique salvo então, certo? Muito bem. Então eu estou com o computador aberto aqui, com o curso aberto, e vou demonstrar algumas aulas. Aí, agora aqui já fica melhor assim. E vou deixar salvo para tirar as dúvidas de quem ainda não se inscreveu, ou de quem se inscreveu e vai ter uma prévia de como é o formato do curso. Então, essa é a tela que o aluno do curso enxerga quando faz login, quando coloca o seu login e senha e abre o curso. Então, aqui a gente tem a tela inicial, aqui do lado tem o nome dos módulos, e dentro de cada módulo tem as aulas dos módulos, certo? Então, claro que aqui a gente assiste em tela cheia. Aqui, por exemplo, deixa eu tirar o volume. Depois alguma eu boto com volume. Mas então assim, o primeiro módulo, como eu disse ali nos stories, então tem uma recepção, que são as boas-vindas, eu falando sobre o que eu espero do curso, para quem é esse curso. Depois vem a introdução, eu falando quais os assuntos vão ser tratados. Vamos botar uma parte da introdução aqui. Vamos escutar eu falar. Curso, a criação de novas certezas. Isso é fundamental. Vai ser acompanhando o desmonte da tua personalidade, no sentido de o desmonte das tuas certezas, o modo como tu vive. Vai ser acompanhando esse desmonte que tu vai conseguir te preparar para assumir um novo jeito de viver. Não fica inseguro quando tu perceberes que tens que abrir mão de alguns gostos, alguns mimos, alguns desejos ou eventualmente algumas pessoas. Que tu tenhas a experiência e o entendimento de que pela minha vida passaram várias pessoas desde que eu comecei a trabalhar. Bom, aqui então é isso, é uma introdução de como o curso foi formado, quais são as expectativas e por que ele é assim. Aí aqui depois temos uma outra aula que é chamada Muito Mais Que Emagrecer. Vamos escutar um pouco da aula. Vamos botar aqui a aula. Vamos botar ela em tela cheia. Muito mais que emagrecer. Enxergar outras realidades. Deixa eu botar play. Deixa eu ver quem está aqui enquanto isso. Vivi. Não consegui botar essa. Que passar uma dieta. Vamos o que escutar. Eu pretendo mostrar para vocês é que a busca pelo emagrecimento chega nos consultórios médicos como uma porta que se abre para mudança no estilo de vida, mudança de hábitos, que é muito mais do que aprender o que comer e em que hora comer. Os nutricionistas fazem isso o dia todo. E muitos até trabalham com a questão da mudança dos hábitos do estilo de vida. O que eu tenho para propor para vocês é a abordagem médica envolvida na mudança do estilo de vida, mudando hábitos que vão criar um novo conceito de normal. O que é normal para ti? Pensa bem sobre isso, assim, responde essa pergunta. O que é normal para ti? Bom, é normal levantar de manhã e tomar um café com pão? Pode ser normal. Talvez seja o teu novo jeito de viver, desde que isso se alinhe agora com as novas certezas e que agora tu consiga praticar de maneira natural
Então essa aqui é uma explicação de que às vezes, deixa eu virar para mim aqui. Nessa aula aqui eu coloquei assim, ó, porque o pessoal busca muito emagrecimento e pouca mudança no estilo de vida. Só que o emagrecimento, como eu estava dizendo ali na aula, o emagrecimento ele é uma porta de entrada para a mudança de vida. E eu sempre falo assim que emagrecer é muito mais que perder peso, emagrecer é performar. Porque para que a perda de peso aconteça de maneira consistente, precisa que a pessoa mude hábitos, e esse curso ele é voltado para isso, para ensinar a bioquímica e o comportamento que levou ao sobrepeso, à obesidade e às doenças crônicas, e ensinar a bioquímica e o comportamento que leva ao emagrecimento. Então é engraçado ver o comentário dos alunos do curso, quando eles dizem que eles entraram para emagrecer, depois eles se deram conta que o emagrecimento viria por consequência, começaram a prestar atenção no caminho, então na jornada, na travessia, e depois, sem se dar conta, perderam seus 10, 15, 20 quilos, mas já não estava mais focando. Quem prestou atenção nas 3 aulas da travessia entende o que eu estou falando, porque eu cheguei a falar essa frase na aula da travessia: a gente tem que parar de prestar atenção nos sintomas e prestar atenção no que causa as alterações, seja comportamentais ou bioquímicas. E esse curso ele consegue fazer isso, ele consegue fazer com que a pessoa preste atenção no caminho, preste atenção nas alterações de base, e depois a felicidade, o bem-estar e o emagrecimento, eles acontecem de maneira natural, porque a pessoa até parou de procurar isso só prestando atenção nisso, e sim prestando atenção em todo o caminho. Então torna muito mais lógico, muito mais fácil. Deixa eu ver aqui uma outra aula, vamos ver juntos uma outra aula aqui, ó. Tem essa aula sobre hábitos, que é legal. Essa aula aqui fala sobre onde se... Vamos escutar. Estilo de vida, criação de estilo de vida, mudança do estilo de vida, não tem como a gente não comentar então sobre os hábitos. Por que a importância de falar sobre hábito numa aula específica dentro desse módulo cognitivo-comportamental? Porque a gente isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa importante falar também. Esse primeiro módulo, ele é um módulo que bota as cartas na mesa na parte preparatória para entender o resto do curso. Quem assistiu às 3 aulas da travessia também se deu conta que eu preparei o terreno, assim, de o porquê dos porquês, uma dinâmica e como colocar em prática. Esse primeiro módulo, ele é isso, ele é cognitivo-comportamental para que todo mundo entenda já no primeiro módulo quais são as cartas que estão em jogo para produzir emagrecimento e qualidade de vida. Então o primeiro módulo, ele começa a mostrar, certo, por que as coisas aconteceram, como elas aconteceram, no que a gente tem que prestar atenção, o que precisa mudar, como mudar. Tem uma aula importante que é aqui, ó, iniciando a jornada. Deixa eu virar para cá. Olha aqui, ó. Aqui tem várias aulas importantes, então depois do hábito, o porquê emagrecer, como acompanhar os resultados, porque nem sempre a balança é o melhor parâmetro para a gente acompanhar os resultados. Como acompanhar os resultados 2, porque fala sobre bioquímica, sobre outras questões hormonais. E essa parte aqui, iniciando a jornada, é uma parte que eu gosto, porque ela fala algumas coisas importantes no que diz respeito ao comportamento de quem vai mudar de vida. Então vamos voltar lá, vamos voltar lá no começo. Coisa boa poder... Olha aqui, ex-alunos do curso, eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo. Coisa boa poder ter essa liberdade de poder jogar com os módulos aqui, olhar quanto quiser. O curso... Já avançamos bastante no primeiro módulo, estamos nos encaminhando para o final deste primeiro módulo, então já esquentamos os motores, estamos prontos para iniciar a jornada. A jornada que não é a jornada do emagrecimento, não é a jornada da correção das doenças metabólicas, é a jornada da vida, aquela jornada do antes e depois. Aquela jornada que vocês viram na internet de outras pessoas de sucesso e que agora vocês vão construir. A jornada da vida, a jornada do antes e depois. O que nos trouxe até aqui, os desfechos que levaram vocês até aquela aula onde vocês decidiram participar do curso, foram desfechos aleatórios. O que te trouxe até aqui foi o acaso, mas a partir desse curso, não. A partir desse curso, nós vamos em busca de um destino certeiro. Tu vais cruzar agora, junto comigo, uma porta que é um caminho sem volta, que é o caminho do conhecimento. De posse do conhecimento, agora, não tem mais como voltar a pensar como se pensava antigamente. Pare, deixa eu pausar. Olha aqui, eu fico olhando o curso. É muito louco.
É incrível, assim, é incrível, porque a gente já sabe o que vem depois. É incrível, é maravilhoso. Dá vontade de ir lá no último módulo. Eu vou lá no último módulo. Para aí. Vamos lá no último módulo. Isso é muito louco. É muito louco. Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Isso aqui é... que é uma coisa apaixonante, sabe? É que eu sou um apaixonado, mas porque realmente a gente conseguiu. Olha aqui, ó. Primeiro deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós estamos então dentro do primeiro módulo, tá? Nós estamos no primeiro módulo. Aí eu estou indo aqui na última aula do primeiro módulo. E aí eu quero que vocês vejam aqui os comentários do primeiro módulo. Que aula maravilhosa, muito didática, show, quero mais, vem módulo 2, amei tudo até agora, rumo ao hashtag 1, sentindo-me renovada, tá? Vejam assim, ó, isso aqui é do final do primeiro módulo. Aqui tem a explicação dos hashtags, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês estão na guerra, buscando uma... Vou mostrar, aqui deixa eu voltar bem no começo. Aqui é a explicação dos hashtags, ó. Deixa eu botar play. Desenvolvimento pessoal e na parte profissional dessa nossa abordagem, que é o seguinte: tu vai mudar a tua vida agora e tu fica louco para contar para as pessoas, tu começa a querer ensinar todo mundo, tu quer que todo mundo saiba o que tu sabe e tu quer que todo mundo passe a se comportar como tu vai te comportar agora. Eu não preciso nem te dizer que é furada, né? Não é assim que acontece. As pessoas são muito diferentes e cada um tem o seu momento. Tem uma coisa... Eu quero te contar duas histórias que acabam... Para aí, não. Doutor Marcelo, para de falar. Olha aqui, ó, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ó, eu levei para o curso o Marcelo da vida real, tá? Quando eu comecei a fazer o curso, eu pensei em fazer um outro Marcelo. Eu pensei em fazer bem técnico, bem com outro linguajar, assim, tá? E depois decidi, não, só um pouquinho. As pessoas que gostam de mim, que gostam do trabalho no Instagram, no Telegram, gostam do Dr. Marcelo falando a real, né? Falando do jeito que as pessoas entendem, assim. Então, nesse primeiro módulo cognitivo-comportamental, eu falo bem a verdade, a real, com as palavras de vocês, com as nossas palavras do dia a dia. Mas lá na bioquímica mais pesada, eu vou avançar no curso, porque eu fico querendo assistir o curso e não vou avançar, né? Eu vou avançar. E vamos só escutar mais um pouquinho aqui, peraí. Gerando aqueles arquétipos que vocês já escutaram eu falar sobre os humanos e os androides e os pacientes hashtag 4, hashtag 3, hashtag 2, hashtag 1. Primeiro, tudo começou com os pacientes hashtag, quando eu estava chegando num hospital... Essa história vocês escutam no curso depois vocês escutam. Eu vou avançar. Deixa eu avançar aqui. Vamos para o módulo 2, senão eu fico querendo assistir o curso. Esses dias eu fiquei até a madrugada, fiquei assistindo as aulas, fiquei assistindo os bônus. Então vamos para o módulo 2. Módulo 2, deixa eu virar para lá. Módulo 2, desmistificando paradigmas. Então vamos assistir um pouco da introdução. Vamos botar um pouco da introdução. Vamos assistir um pouco da introdução. Bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Esse módulo se chama Desmistificando Paradigmas e é um módulo de fundamental importância. Acredito que seja um dos segredos do sucesso no longo prazo. Desmistificar paradigmas, eu quero que tu entendas como sendo a oportunidade de zerar o teu conhecimento e começar ele a partir de uma base nova. Tá, só um pouquinho, eu não posso ficar dando tanto spoiler, né? Fala sério. Tem um slide muito bonito, aqui do paradigma evolutivo, que eu acho que é esse aqui. Aqui eu acho que tem um slide... Eu vou botar o primeiro aqui, eu vou pegar essa transição. Eu gosto muito dessa... Essas aulas são as minhas preferidas do paradigma evolutivo. E que a nossa história hoje... Aqui. Vamos escutar o Dr. Marcelo. Vamos lá, Dr. Marcelo. Cada vez que uma célula deles se divide, conta essa história que hoje só tu sabe. O que eu te convido a fazer é valorizar essa história e entender que nada na vida e na medicina faz sentido se não for visto à luz desse processo evolutivo e que a nossa história hoje repete a história da vida na Terra, que são essas duas frases que eu adaptei para colocar aqui para ti, que tornam impossível... Tá, doutor Marcelo, pronto.
Pronto. É muito louco. Pessoal, assim, não deixem de fazer o curso. Eu sei que cada um tem suas limitações, seus problemas, mas assim, ó, todas as limitações e problemas, elas vêm da falta de entendimento do que o curso é capaz de fazer e da questão de prioridades na vida. Na verdade, o curso foi todo programado para ser de fácil acompanhamento. Tem aulas menores, aulas maiores, mas que podem ser assistidas em qualquer momento. A gente pode assistir de madrugada, pode assistir de manhã bem cedo, antes de todo mundo acordar. É um curso que a gente consegue fazer, não tem assim, ó. Ah, mas é caro, doutor. Não é caro, a gente gasta horrores de dinheiro com um monte de bobagem. Inclusive, a gente adoeceu e engordou gastando horrores de dinheiro com um monte de bobagem. A gente, não, eu não vou fazer esse curso é muito caro. Não é caro. O valor, os ex-alunos do curso falam, o valor é baixíssimo perto do que o curso oferece e o jeito de pagar é como um produto de supermercado, um produto de loja, chega a ser até injusto. É um curso que eu fiz com todo carinho, completo. Bom, deixa eu seguir adiante, eu quero mostrar outra aula. Vamos falar sobre mitos, ó. Vou falar sobre mitos. Por exemplo, tem aqui o mito, vou ir lá na última aula do segundo módulo, que é o mito da genética. Mito sobre a genética. Porque muitos pacientes dizem assim, deixa eu falar com vocês. Muitos pacientes dizem assim, ó. Eu sou obeso porque a minha família toda é obesa. Meus avós são obesos, minha mãe é obesa, meus irmãos são obesos, por isso que eu sou obeso, tem genética para ser obeso. Lê do engano, meu amigo, não é assim que acontece. Na verdade, existe uma coisa que está acima da genética, que é a epigenética. Não basta ter genes que favoreçam a obesidade, precisa que eles estejam funcionantes. Essa aula sobre o mito da genética começa a dar a base, vamos escutar, começa a dar a base sobre epigenética e depois nós temos uma aula sobre epigenética lá adiante. Vamos escutar. Vamos ver. E agora o mito, talvez os mais perigosos. Vamos ver o que eu falei. Te leva a pensar que não adianta tu fazer nada. Porque não importa o que tu faça, a genética vai determinar os teus desfechos. Não adianta tu tentar viver bem, não vale a pena passar uma vida te cuidando, porque a determinação genética da tua família é de obesidade, é de diabetes, é de hipertensão, é de doença cardiovascular, e tu não tens o que fazer quanto a isso. Então, eu só te trago boas notícias agora. A genética não faz nada. A genética não faz nada. A genética é uma frase célebre, diz que a genética carrega as armas, mas o estilo de vida puxa o gatilho. A genética é uma base de dados. A genética é como um programa de computador. Dá vontade de ficar olhando. Dá vontade de ficar olhando. Para, Marcelo. Dá vontade de ficar olhando, né? Dá vontade de ficar olhando. Então, essa é a última aula do segundo módulo. Então, o segundo módulo é desmistificando paradigmas. Então, ali a gente quebra vários conceitos, várias certezas e começa a criar outros. O terceiro módulo, olha ali, ó. O terceiro módulo é um módulo também muito esperado, porque é o que começa a falar sobre alimento. Rotina alimentar. E aí, quem espera do terceiro módulo, rotina alimentar, uma listinha de comidas, perdeu também, né? Porque não é assim que a medicina vê a rotina alimentar. A medicina vê a rotina alimentar como informação bioquímica que gera respostas adaptativas. Nesse módulo fica muito claro que a rotina alimentar ela impacta o ambiente metabólico e altera a expressão genética e altera a produção de hormônios que vão gerar os desfechos depois. Quem assistiu às 3 aulas da travessia viu eu falando que controlar a fome e a ansiedade vem depois de corrigir um substrato hormonal e metabólico que vem de comportamento e alimentação adequada. E nesse terceiro módulo, deixa eu voltar para lá, esse terceiro módulo ele é isso, ele começa a demonstrar, por exemplo, olha a primeira aula. A primeira aula diz que a alimentação é muito mais do que matéria e energia. Vamos escutar um pouco. Vamos lá. Então vamos lá, turma. Vamos começar o terceiro módulo chamado Rotina Alimentar. Esse é um módulo tão esperado, onde a gente vai falar sobre comida, né? A gente vai aprender a emagrecer, então quando é que o doutor vai falar sobre comida? Nós vamos falar sobre isso agora. Claro que de um jeito que tu nunca ouviu falar. Tu vai me escutar explicar a rotina alimentar, não como tu já ouviu falar sobre dieta. O que eu quero te trazer como conceito de rotina alimentar é um conceito muito mais amplo do que o conceito de dieta. Fica quieto, doutor Marcelo, vamos avançar. Olha que bonito.
Slides maravilhosos. Eu fiz todos estes slides, pessoal. Eu fiz todos estes slides. Foi tudo feito, os slides feitos por mim e os efeitos e as imagens todos por mim, junto com a minha equipe maravilhosa. Aqui, ó, incrível, explicações de porquê que as coisas são adequadas ou não são adequadas. Nossa Senhora, quem assistiu os workshops lembra dessas imagens. Aqui eu não posso mostrar, ó. Aqui eu não posso mostrar. Deixa eu virar pra cá. A partir daqui eu não posso mostrar. A partir daqui é segredo demais. Porque a partir daqui, olha ali o comecinho, ó. Quem fez o curso já sabe, ó. Essa imagem que vem aqui... Ah, não posso. Essa imagem ali começa a demonstrar por que tudo que a gente aprendeu sobre rotina alimentar... no dia a dia, sem uma óptica biológica, medicina baseada em biologia evolutiva, tudo é bobagem. Por quê? Porque se a gente não respeitar a realidade biológica do ser vivo em questão, que vai ser alimentado, isso é para qualquer ser vivo. Se a gente não respeitar a lógica, a biologia do ser vivo que vai ser alimentado, a gente perdeu. E nessa aula isso fica claro, eu não posso mostrar mais. Meu Deus. Aí depois aqui, ó. A outra aula. Por onde começar? É a outra aula. Por onde começar? Ó, por onde eu começar? O que é alimento, nutrientes, macronutrientes? Vamos ver o que eu falei aqui, ó. Por onde começar? Vamos assistir um pouquinho. Eu tenho que parar, senão eu vou fazer tudo. Nós vamos ficar aqui horas. Decidi voltar aqui para te trazer outras dicas práticas de por onde começar. Essa quero fazer uma aulinha curtinha aqui, bem focada, para tu perceber bem assim, o que tem que fazer agora. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Viu aqui, ó. Isso eu fiz ali no primeiro curso, eu vou fazer muito na segunda turma do curso. Eu vou voltar no final com aulas curtinhas de síntese, de resumo do que foi dito no módulo ou na aula. E é assim que eu vou trazer a aura do projeto Travessia para a segunda turma desse meu curso. Eu vou voltar no final e fazer uma releitura do módulo, colocando todo mundo no clima e na aura do projeto Travessia, daquelas 3 aulas. Então sempre eu vou voltar depois das aulas e fazer um remake sobre o que foi tratado. Essa aula aqui eu também não posso mostrar, porque essa aula aqui ela começa a dar a ênfase em atitudes, assim, ela já começa a mostrar atitudes e tu já tem que ter a base já tem que ter a base do que foi visto antes, porque senão tu não entende nada. Então vamos pular um pouco aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, escolha uma aula desse módulo aqui, ó. Claro, eu tô gravando esse vídeo, ele vai pro IGTV para mostrar o curso, mas o pessoal que está assistindo ao vivo, escolha uma aula aqui, ó. Proteínas 1, proteínas 2, níveis de processamento, antinutrientes, densidade nutricional, micronutrientes, pode ou não pode, frequência alimentar, alguns conceitos, carboidrato líquido, plano de ação. Escolham aqui, ó, que aula vocês querem que eu mostre aqui um trecho. Mostra aqui, olha como é completo, pessoal. Tem tudo desde o começo, aqui, ó. Por onde começar, o que é um alimento, o que são nutrientes, os macronutrientes, os micronutrientes, depois todos eles separados em aula, meu Deus. Olha ali, ó, a Rita botou frequência alimentar. Então vamos assistir um pouco da aula de frequência alimentar. Vamos falar agora então sobre frequência alimentar. Vamos escutar o Dr. Marcelo. Gera muita dúvida também, alguma polêmica. Certamente até o final do módulo não vai sobrar nenhuma dúvida e nem polêmica também. O que eu quero que tu entendas é o seguinte, a gente tem uma realidade biológica que eu não posso mostrar. Superior a qualquer opinião cultural. A gente tem uma adequação biológica que é superior a qualquer desejo ou vontade. Eu já te ensinei até aqui que se a gente quiser ter sucesso no emagrecimento, na saúde e na longevidade, o nosso papel é entender como o corpo funciona e jogar as regras do jogo. E a frequência alimentar é um grande fator, é um dos grandes fatores, junto com a adequação biológica e junto com o nível de processamento, são as bases para a gente conseguir imprimir no ambiente metabólico alterações que vão produzir em nós as mudanças que a gente precisa para conseguir perder peso e ter uma vida saudável e longeva. Eu preciso que tu entendas que uma alimentação
densa nutricionalmente, saudável, adequada para nós, nos oferece todos os ácidos graxos essenciais, todos os aminoácidos essenciais. Portanto, a nossa dieta perfeita, ela é densamente nutritiva, ela nos oferece... Parou, tá. Olha aqui, vamos voltar, senão nós vamos querer... Olha que eu tenho que avançar, nós estamos recém... Olha o que foi, olha aqui, pessoal, olha aqui. Olha o que foi já de material. Módulo 1, boas-vindas, introdução, muito mais que emagrecer, o que eu pretendo com esse curso, qual será o nosso futuro, sobre genética, hábitos, por que emagrecer, como acompanhar os resultados, parte 2, criando um novo corpo, uma nova pessoa, iniciando a jornada, propósito e arquétipos. Tudo isso são aulas do primeiro módulo. Vamos ler aqui o nome das aulas do segundo módulo. Vamos ver aulas do segundo módulo. Aula do segundo módulo. Introdução, nossas ferramentas, paradigma evolutivo parte 2, paradigma evolutivo parte 3, adequação biológica, medicina baseada em evidências, o mito da gordura, o mito do colesterol, o mito do vegetarianismo, a segunda parte do mito do vegetarianismo, o mito da carne vermelha, o mito das calorias, o mito do sal, o mito sobre o jejum, mito sobre comer de 3 em 3 horas, o mito sobre a genética. Depois o módulo 3. Pessoal, são 8 módulos. Módulo 3. Mais que matéria e energia, por onde começar, o que é alimento, nutrientes, macronutrientes, proteínas. 1. Macronutrientes, proteínas. 2. Macronutrientes, gorduras. Macronutrientes, carboidratos. Micronutrientes, densidade nutricional, antinutrientes, níveis de processamento, itens polêmicos, pode ou não pode, frequência alimentar, alguns conceitos, carboidrato líquido, plano de ação. Olha aqui, ó. Aqui a gente está recém no terceiro módulo. São 8 módulos. E olha o que já foi trabalhado. Aí, depois de tudo isso, pessoal, vem o quarto módulo, que é um módulo muito, muito esperado, assim como a parte da rotina alimentar. O quarto módulo fala sobre hormônios. O quarto módulo fala hormônios. Então, vamos falar sobre hormônios. Aqui sobre hormônios, vê bem. Sobre hormônios... Tem aqui a introdução, informação bioquímica, ambiente metabólico, insulina, leptina, grelina, GH, peptídeos intestinais, catecolaminas, cortisol, hormônios tireoidianos, melatonina, hormônios sexuais e neurotransmissores. Vamos escutar aqui o Dr. Marcelo falar sobre informação bioquímica. É uma aula que eu gosto muito, assim como todas, né? Olha aqui, ó, vamos escutar o falar. Hormônios, eu te dei esse entendimento que hormônios são comunicação entre o ambiente externo e o meio interno, gerando respostas adaptativas. É isso que tem que entender como hormônios. Mensageiros. Hormônios vão levar uma informação e vão mandar tecidos fazerem coisas. Isso são hormônios. Tá? É assim que tu tem que entender o hormônio. Eu vou te ensinar os hormônios, os principais envolvidos no emagrecimento, saúde e longevidade, a partir das próximas aulas. E cada hormônio eu quero que tu entenda assim, um mensageiro que escuta uma informação do ambiente externo, traz essa informação, conta para quem precisa saber e manda fazer alguma coisa. Olha, meu Deus, eu quero que tu entenda. Olha aqui, eu não fui ensinado assim. Eu não fui ensinado assim na faculdade, sabe? Teriam facilitado a minha vida. Existem jeitos e jeitos de ensinar, né? Existem jeitos e jeitos de passar uma informação. E na faculdade não nos ensinam assim de um jeito que tu possa levar para a vida, né? Nos ensinam, claro, a parte médica, mas a gente tem que ter uma leitura diferenciada para ensinar para o paciente. Então vamos botar aqui, ó, um dos itens que o pessoal mais discute, que é a questão da insulina. E vamos ver o que eu falei sobre insulina. Para pouco. Para aí. Então agora deixa eu botar aqui, ó. Vamos escutar um pouquinho sobre insulina. A insulina é complexa, é uma das maiores aulas sobre hormônios. Então deixa eu botar um pouquinho da insulina aqui. Começar a falar de hormônios, um por um, começando pelo principal hormônio. A partir de agora, traz tudo que tu aprendeu no curso e começa agora a ver como isso acontece no teu corpo, como isso é a verdade biológica e como isso estava sempre presente, tu não sabia, não levava em consideração e vai ser uma das grandes mudanças na tua vida, o entendimento
de que a gente recebe estímulos do ambiente, gera respostas adaptativas e tem nos hormônios os grandes comunicadores entre um lado e outro. Aumento da concentração de insulina diz para o corpo inteiro que tu estás alimentado. Então aquela célula muscular da panturrilha tem agora a condição de descobrir quando tu está alimentado e quando tu não está. Essa frase que eu te falei agora é a raiz da resistência à insulina, que é o pai e a mãe da síndrome metabólica, onde a gente tem aumento da pressão abdominal. Aqui, ó, então aqui, ó, 28 minutos de aula, falando sobre o principal hormônio envolvido no destino das calorias gerando armazenamento ou queima, que é a insulina. A insulina junto com a leptina formam um sistema chamado sistema lipostático que... olha aqui, olha aqui, olha só, olha aqui. Meu Deus, aqui, os gráficos são muito mais fáceis de entender, né? Então é isso, assim, o quarto, vamos avançar, porque senão eu fico assistindo as aulas. O quarto módulo, então, era sobre hormônios, todos os hormônios, os mais importantes envolvidos no emagrecimento, na longevidade. Eu vou colocar mais 2 hormônios. Uma coisa interessante, ó. Eu vou colocar mais 2 hormônios, pelo menos 2 hormônios, no módulo sobre hormônios do curso, no quarto módulo. Os alunos da primeira turma, eles vão receber essa atualização, eles vão poder assistir essas aulas novas. E qualquer atualização que eu venha a fazer no curso de quem adquiriu e participa da segunda turma também, qualquer atualização vai poder ser assistida no futuro. Lembra que o curso fica disponível por 3 anos, então qualquer atualização que eu venha a fazer no curso nesses 3 anos, quem adquiriu para fazer parte da primeira turma ou agora da segunda turma, vai poder assistir essas atualizações. Vamos para o módulo 5, é um módulo tranquilo, é um módulo para pensar, é um módulo sobre longevidade. Então vamos ver o que eu coloquei ali, ó. Quinto módulo sobre longevidade, o que é envelhecer, senescência e senilidade, expectativa de vida, sistema cardiovascular e respiratório, músculo esquelético, neurológico, endócrino, geniturinário, sexual, sistema cutâneo, fisiologia do envelhecimento, epigenética e as blue zones, os lugares que concentram a maior quantidade de pessoas, de longevos. Nossa, que tava parado os comentários aqui. Muito bem, tá? Vamos ver uma aula aqui, ó. Vamos ver uma aula. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, senescência e senilidade, é uma boa aula para a gente assistir. Vou botar aqui, vamos escutar um pouquinho sobre senescência e senilidade. Da longevidade e da semântica envolvida para que a gente entenda bem os conceitos e com base nos conceitos a gente consiga se posicionar melhor. Eu te trago esses conceitos que são diferentes de senilidade e senescência, são coisas diferentes. E o que a gente quer na longevidade saudável é entender como a senescência deve fazer parte do nosso envelhecimento e negar a senilidade. Essas fotos que eu trouxe aqui, elas já explicam por si só o que é a questão envolvida. Esses dois... Pessoal, olha aqui, ó, a nossa geração, e provavelmente tu está me assistindo aqui, tu está envolvido na mudança do estilo de vida, a nossa geração, ela vem de uma ideia de que a perda das capacidades funcionais são coisas que acontecem com o envelhecimento. Não, a gente vai perder capacidade. Não, a gente não vai. A gente não vai. Vai depender do que a gente vai fazer a partir de agora. A gente está construindo a longevidade cada dia que acorda e cai para a vida. Então, a gente tem que entender que, primeiro, os desfechos eles estão só nas nossas mãos. Nós não devemos nada para ninguém, ninguém nos deve nada. A gente não pode se lamentar do que acontece na nossa vida e não pode colocar a culpa em ninguém. A culpa ela é sempre nossa. Ela é sempre nossa, tá? Isso aqui não está na aula. Aqui eu estou falando agora como se eu estivesse em uma live, tá? A culpa ela é sempre nossa. Ninguém nos deve nada, nós não devemos nada para ninguém. Mas eu tive que trabalhar demais, etc. Está bem, mas o modo como tu levastes, como tu entendestes as coisas e como tu conduziu a tua vida é culpa somente tua. Mas eu passei por tais e tais coisas. Tá bem, mas tem vários jeitos de passar pelas mesmas coisas. Então, de nada adianta ter uma vida na juventude boa, agradável, se a gente chegar depois dos 40, 50, 60 anos e começar a ter uma vida de limitação e infelicidade. Os hashtag 3, os hashtag 4 são
o grande público que alimenta a medicina porque viveram uma vida sem propósito e depois dos 40, 50, 60 anos começam a lotar os hospitais e os pronto-atendimentos. Nós não vamos fazer isso, né? A gente vai programar, a gente vai viver bem para ter um corpo saudável, uma vida saudável até o último dia da vida. E é sobre isso que fala o quinto módulo. O quinto módulo fala sobre longevidade, não só sobre doenças, pelo contrário, fala sobre saúde, a saúde de todos os sistemas e como conquistá-la desde agora. O sexto módulo é o módulo das doenças ligadas ao estilo de vida. Olha qual é a primeira. Olha qual é a primeira doença ligada ao estilo de vida. A obesidade. A primeira doença ligada ao estilo de vida. Então, daqui já sai dois conceitos básicos. Assim, obesidade é doença, não existe obesidade saudável. E a segunda coisa é que ela não deveria existir, ela existe por conta de um estilo de vida insalubre. Se a gente tem esses dois conceitos na cabeça, a gente entende que isso é plenamente reversível. Tanto que tem um bônus lá no final do curso que mostra bem como a gente consegue reverter a obesidade em todos os casos das pessoas que se determinarem a fazer isso. Então vamos ver aqui, ó. Escolham uma aula aqui, ó. Escolham uma aula para a gente assistir. Vamos assistir só uma. Obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática, hipertensão, síndrome metabólica, gota, colelitias e apendicite, doenças autoimunes, tumores e câncer, doenças cardiovasculares, demências, sintomas depressivos, osteoporose e inflamação crônica. Quem vai ser o primeiro? Coloquem aqui uma aula e eu boto uma aula para a gente assistir um trechinho, tá? Ó, obesidade, diabetes tipo 2, esteatose. O que nós vamos assistir? Fala aí, Janete, qual aula nós vamos assistir agora? Eu vou botar aqui. Sintomas depressivos, Leila. Muito bem. Sintomas depressivos. Vamos lá, vamos ver sintomas depressivos. Vamos assistir um pouco dessa aula. Sintomas depressivos. Vamos lá, vamos escutar. Aqui eu já estava assistindo ela. Não relacionado a demências, nada a ver com isso, tá? Eu estou te trazendo agora mais uma condição que é relacionada ao estilo de vida. Não relacionada à doença depressiva, à doença depressão, que pode ter sim um fundo genético específico, um fundo metabólico específico. Na verdade, eu estou te trazendo aqui a exacerbação de sintomas depressivos. Pode estar relacionado à depressão, mas pode não estar. Pode estar relacionado àquela falta de performance, àquela falta de vontade passageira ou uma meia performance persistente que tu percebe que tu já teve melhor, mas não consegue te libertar disso. Claro, tu precisa de um bom diagnóstico. Aqui, ó, pause, olha aqui, ó. Isso é uma coisa muito frequente no consultório médico, sabe? A pessoa perceber que não está performando, não está se sentindo bem, está fraca, não acorda de manhã com desejo de levantar, não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de nada, que é uma coisa chamada anedonia. Isso é muito comum. E isso nem sempre é depressão. Nem sempre é depressão, tá? Muitas vezes são carências ou nutricionais e ambientais, estímulos biológicos que alteram neurotransmissores, diminuindo a performance. Então isso é uma coisa que é evitável e corrigível, tanto com mudanças no estilo de vida relacionado à saúde, quanto ao jeito de viver mesmo. Então o módulo 6 era isso, são essas doenças ligadas ao estilo de vida. O módulo 7 são estímulos biológicos, o módulo 7 também gerou muita paixão. O módulo 7 ele gerou muita paixão. Introdução e rotina alimentar, jejum, atividade física, earthing, ciclo circadiano, contraste térmico, acomodação do cristalino, positividade, desafios, intelecto, convívio social e ancestralidade. Pessoal, olha a quantidade, é isso que eu falei, são mais de 120 aulas, mais de 20 horas, fora as reuniões ao vivo e fora as aulas que eu vou colocar de atualização. Então é muita coisa, eu vou botar qual aqui agora? Eu vou botar a da acomodação do cristalino, que o pessoal gosta, o pessoal me pede para falar, eu tenho falado nas últimas lives. Vamos ver como é que eu iniciei a aula da acomodação do cristalino. Como o nosso corpo responde a estímulos e gera alterações.
Vamos ver. Aqui provavelmente vai ser novidade para muitos, assim como foi para mim. É uma coisa muito interessante e é uma coisa também muito importante. E assim como as grandes coisas importantes, elas não têm o devido valor até que se entenda como funciona e o lugar que elas ocupam. Esse estímulo biológico que eu te trago, chamado de acomodação do cristalino ou de ampliação do horizonte, vem do fato de que a medicina sempre encarou a forma para o ambiente metabólico, a ciliares, de conquistar o mundo que a gente quer na retina, mas a gente está míope física. Muito bem, essa aqui também. Isso aqui muda então. Esse módulo dos estímulos, assim, ó, vamos focar. Esse módulo 7, que são os estímulos biológicos, é a demonstração de como as coisas que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente acorda no outro dia, semana após semana, ano após ano, como essas coisas alteram os nossos genes e os nossos hormônios, fazendo com que a gente seja quem a gente é, tanto comportamentalmente quanto o nosso corpo. Se a gente vai ser obeso, não vai ser obeso, vai ser diabético, não vai ser diabético. E isso está acontecendo agora, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, seja em que momento da vida for, e independente da hora, e independente da família, da genética, etc. Essas coisas estão acontecendo e estão determinando quem vocês serão na semana que vem e daqui a 50 anos. O último módulo é o módulo dos tópicos avançados. Aqui no módulo dos tópicos avançados, aqui o bicho pega, porque aqui a gente pega todas aquelas informações e coloca de maneira cabal na vida do dia a dia para fazer acontecer. Então a gente vê aqueles grandes antes e depois das pessoas que perderam 30, 40, 50 quilos, que eram diabéticos, deixaram de ser diabéticos, tinham sintomas depressivos. É aqui que as coisas acontecem. Então a gente usa todo o conhecimento do curso e começa a entender os porquês dos porquês e a performar de uma maneira mais profissional, assim, uma maneira mais focada. Então aqui a gente tem, ó, a introdução ao módulo, ecologia nutricional, efeito platô, janelas e frequências alimentares, manutenção do peso, porque de nada adianta a gente perder peso, emagrecer. Então tá, vocês vão fazer o curso, vão perder 40, 50 quilos, vão perder 15 quilos, 12 quilos. Tá bem, ó, como é que vocês vão estar daqui a 5 anos? Porque se o peso voltar todo, também não adianta. Então eu preciso ensinar quais são as variáveis envolvidas na manutenção do peso. Vamos ver esse slide aqui. Vamos ver o slide da manutenção do peso. Vamos ver, deixa eu botar ele aqui na agulha. Vamos botar aqui. Manutenção do peso. Então, deixa eu ver uma coisinha aqui. Olha aqui, ó. Vamos escutar eu falar. Pensar sobre isso e tornar, então, a manutenção do peso uma conquista nossa. A frequência alimentar. Por que a gente tem que sempre... Ó... Então aqui são essas 4 e depois ali a regra de ouro, faz com que a gente conquiste o peso no decorrer do curso, com acompanhamento do curso, com conhecimento do curso e depois coloca para a vida e faz com que o peso caia, mas se a gente entende essas variáveis, a gente consegue fazer com que a manutenção do peso seja uma coisa automática. Eu escuto assim, não, fácil é perder peso, eu quero ver manter o peso. Para nós do lado de cá do muro, para nós do curso, para nós que aprendemos essas coisas, não. A gente tem que performar para perder o peso, porque a manutenção do peso ela é automática, ela é natural da vida, a gente não precisa fazer força para manter o peso. Então, vamos dar uma sobrevoada aqui no último módulo, introdução, ecologia nutricional, efeito platô. Daí a última aula, quando o conhecimento muda o estilo de vida. Essa aqui... Olha aqui, pessoal, aqui é choradeira, aqui quando a gente entende assim, ó, sabe qual é o clima dessa aula? O clima dessa aula é assim, ó, tem ex-alunos do curso, ex-alunos não existe ex-alunos, tem alunos da primeira turma, tá, que estão aqui assistindo. E essa última aula do último módulo, ela é assim, ó, tá? Eu consigo fazer, Para aí, eu tava errando, eu tava obeso, eu tava diabético, eu tava sem vontade, porque tava tudo errado na minha vida. Para aí. Eu consigo fazer agora, eu entendo tudo. Esse último módulo é choradeira.
esse último módulo é a choradeira. Esse aqui é a choradeira, porque tu começa a saber assim, não, eu já tô magro, já tô forte, já tô saudável, já sou longevo, já tenho sucesso, eu já performo na profissão, já sou feliz, porque eu já sei tudo o que fazer e eu não tinha tudo isso porque eu não sabia fazer. Esse é o último módulo, esse é enlouquecedor, assim, enlouquecedor. E aí, se o curso terminasse aqui, já seria um curso top, seria completo. Eu sei porque fui eu que fiz, eu fiz tudo, eu fiz como eu queria fazer. Mas aí tem aqui o módulo bônus. Tem então um nono módulo, que é o módulo bônus, que vem aqui, ó, com as 3 aulas, as 4 aulas da doutora Maíra Soliani, com a aula do Dr. Flávio Barros, com a aula da doutora Regina Mestre. Aqui, assim, ó, aqui se tu tinha alguma dúvida qualquer sobre os mitos, aqui termina tudo. Porque aqui são os especialistas nas suas áreas falando sobre o que eu comentei lá no curso. Estilo de vida do meu querido Vamos escutar aqui. Muito honrado. Jesus. E feliz por... Vamos avançar lá. Eu queria lembrar vocês que a gente... os artigos científicos... Aqui, ó, com evidências científicas, Dr. Flávio Barros... Criterioso, cuidadoso, meta-análises, gráficos. Dr. Flávio Barros é criterioso, cuidadoso, assim, ó. Então trouxe uma aula cheia de informações, com determinações, falando sobre sal, sobre proteína, sobre rins. Ah, mas eu vou comer carne, não faz mal para os rins, etc, etc. Tem aqui a aula 1, que está aqui, ó, como aula 1, essa eu não posso mostrar e nem vocês podem comentar. Alunos da primeira turma, não pode comentar. Essa aula 1, ela é uma aula bônus do bônus. Essa aqui eu não posso nem mostrar o que é. Aqui a doutora Maíra Soliani separou tudo bonitinho, assim, a primeira aula, a segunda aula. Soliani Dal Negro, eu sou médica e aplico jejum terapêutico Olha para que tratamento bonito. de uma série de doenças metabólicas, incluindo obesidade. Então, eu escolhi falar sobre jejum. Ah, que você sua precisa bonita, saber olha aqui, ó. sobre ele para usar ao seu favor. Falando sobre jejum para nós, hein? Uma colherada de couve picadinha. Detalhes, Você entenda sobre insulina. A insulina... toda criteriosa também, toda bonita. Perfeita, assim. Então ela deu 4 aulas, que ela organizou tão bonitinho que a gente não juntou, né? Deixou elas separadas porque tem, assim, ela fez a primeira aula sobre isso, a segunda sobre isso, a terceira sobre isso, bem bonito. E depois a doutora Regina Mestre, médica, nutróloga, veio falar sobre saúde feminina e generalidade sobre alimentação. Então vamos botar um pouquinho da doutora Regina aqui. Doutora Regina é uma delícia, né, de escutar falar. Olha aqui. Sobre saúde da mulher. Esse é um convite que eu meu muito, Deus. agradeço demais, porque eu entendo, como mulher e como profissional Oh, Jesus. da medicina há 37 anos. Ah, não consigo, eu não consigo, Jesus. Então é isso, assim, eu queria demonstrar o curso para ele ficar gravado ali no IGTV, e aí eu decidi fazer na forma de live, porque tem interação e já fica gravado, né? Mas assim, ó, é um curso que vai do início ao fim, da base dos princípios da bioquímica, da parte endócrina, da parte biológica, da parte alimentar, da parte comportamental, dos estímulos biológicos, como usar tudo isso, então, um plano de ação, o que fazer, então, lembra que na última aula da travessia, eu dei um beabá ali, dizendo, ó, faça isso, faça aquilo, tu vai entender no momento certo. No curso, então, a gente consegue entender o porquê daquelas dicas que eu dei na terceira aula da travessia e muito mais, né? Muito mais. Que tipos de exercícios são melhores, por que fazê-los, por que não fazer algumas modalidades ou outras modalidades. Maravilha, pessoal, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo gravado ali, que é para tirar as dúvidas de quem quer ver como é que o curso funciona. O curso funciona assim, essa é a plataforma, ó. Essa é a plataforma. A gente pode voltar lá de novo, assistir de novo quantas vezes quiser, todas as aulas. Pode começar a assistir aqui e depois assistir no celular. Fica ali por 3 anos. Todas as atualizações que eu fizer, todos os alunos da primeira e da segunda turma podem receber. Do primeiro módulo ao último módulo fica tudo explicado e depois ainda tem 4 aulas bônus com 4 médicos. Doutora Maíra, 4 médicos nos bônus. Doutora Maíra Soliani, doutor Flávio Barros, doutora Regina Mestre
e um terceiro médico que eu não posso falar. Tá bem, pessoal? Tá todo o curso aqui. Quem assistir esse vídeo depois, vai ficar gravado no vídeo, pode colocar nos comentários alguma dúvida que ainda tenha. E eu ou alguém da minha equipe responde ou nos comentários ou por direct. Foi um prazer. As inscrições estão sendo encerradas em seguida. Estou fechando ainda, tem as últimas vagas. Fim de semana a gente organiza a turma. Segunda-feira, dia 16 de novembro, começam as aulas. Sejam todos bem-vindos. O curso é transformador, foi feito com muito carinho. E então nos vimos no dia 16 de novembro. Beijo a todos, tudo de bom.